Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação, Livro do Céu, volume 11, capítulo 122, de 23 de abril de 1916. A cada pensamento sobre a paixão, a alma toma a luz da humanidade de Jesus. Continuando meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver todo circundado de luz que lhe saía de dentro de sua santíssima humanidade, que o embelezava de modo tal de formar uma vista encantadora e raptora. E eu fiquei surpreendida e Jesus me disse: Minha filha, cada pena que sofri, cada gota de sangue, cada chaga, oração, palavra, ação, passo, etc., produziu uma luz em minha humanidade, capaz de embelezar-me em tal modo de ter arrebatados todos os bem-aventurados. Agora, a alma, a cada pensamento de minha paixão, a cada condolência, a cada reparação e etc., que faz, não faz outra coisa que tomar luz de minha humanidade e embelezar-se à minha semelhança. Assim que um pensamento demais de minha paixão será uma luz demais que lhe levará um gozo eterno. É um trecho pequeno e na sequência ainda vamos ver o capítulo 123, mas vamos buscar aqui compreender um pouco melhor a respeito disso que ele falou aqui para Luísa, de que cada pensamento sobre a paixão, a alma toma a luz da humanidade de Jesus. Então, a cada vez que meditamos, que passa qualquer pensamento relacionado à paixão de Jesus, ao que ele sofreu na paixão, isso vai fazendo com que a nossa alma vá tomando luz da humanidade dele. Então, o pensamento, lembrar lá do flagelo na casa de Pilatos, o caminho do Calvário, tudo que ele viveu durante esse percurso, depois lá sendo pregado na cruz, os momentos já da crucificação, o seu sangue escorrendo, os seus membros sendo ali, os membros dele sendo porque ele ficou pendurado, né? Ele ficou lá cravado, né? Os cravos pregou os braços dele, os pés, mas ele ficou, o peso do corpo puxava e, na verdade, a carne dele foi rasgada. Já no flagelo, a carne foi rasgada e depois, pendurado na cruz, também rasgava e ia dilacerando toda a carne dele. Então, a humanidade dele ali, o físico dele, tudo ali sendo ele estava ali realmente sendo descarnado. Tudo, ossos expostos, carne e sangue, tudo ali misturado. E a sujeira também se misturava porque ele recebeu muitos escarros, e tudo aquilo que ele viveu. Então, quando a gente adentra nessa realidade, quando a gente medita a respeito disso, então, não, nem é necessário que a gente adentre profundamente na meditação, basta que o nosso pensamento passe por essa realidade. Então, ele fala, cada pensamento, então, o menor do maior pensamento a respeito em relação à paixão dele, já faz com que a nossa alma tome luz dessa humanidade dele, que sofreu. E
E é lindo isso, né? Que ele vai comunicando. Então, isso para nós é um convite a que nós nos detenhamos mais vezes diante da realidade da paixão. Meditemos, pensemos a respeito. Nós estamos vivendo num tempo propício, nós estamos na quaresma, é o tempo do voltar para se converter, que as pessoas, é um chamado mais forte, é o tempo mais forte da igreja de chamado à conversão, da mudança de vida, tendo em vista a paixão de Jesus, tendo em vista os sofrimentos, tendo em vista a sua entrega, tendo em vista tudo que ele passou, tudo que ele viveu nos últimos momentos de vida dele. Então, nós fazemos memória disso tudo, sobretudo para quem participa e faz, ou mesmo que não vá na igreja, mas faça em casa, a meditação da via sacra, perpassa toda aquela realidade. E então são esses pensamentos, deter o pensamento nessa realidade da paixão dele faz com que a nossa alma vai tomando luz e vai ficando sendo circundada. E a Luísa teve essa visão de que muitos raios de luz saíam de dentro de Jesus. E aí ele vai falando que cada pena que ele sofreu, cada gota de sangue que ele derramou, cada chaga que foi aberto nele, também cada oração, cada palavra, cada ação, cada passo que ele deu também. E quando se a gente pensa na paixão de Jesus, muitas vezes só nos remete a ali as últimas horas de sofrimento. Mas a gente também conhecendo um pouco mais realmente da história da nossa redenção, conhecendo um pouco mais do que foi a vida de Jesus sobre a terra, e especialmente hoje, lembrando que hoje, dia 25 de março, a igreja nós celebramos a encarnação do Verbo, a anunciação do anjo, a encarnação do Verbo. Hoje é o dia em que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, trazendo a notícia de que ela foi a escolhida para ser a mãe de Jesus. E ali, após ela perguntar como que se daria isso, né, veio esse questionamento, mas não como uma dúvida em relação a Deus, mas como da parte dela, como que aconteceria da parte dela, porque ela confiava em Deus, sabia que Deus era quem podia tudo, que tudo estava nas mãos dele. Mas da parte dela, como que se dará? Pois eu não conheço, né? Eu não tenho relacionamento. Eu já estava ali na realidade com José, mas ambos viviam num estado de castidade um com o outro. E aí ela veio essa dúvida mais em relação a ela. E aí quando o anjo fala, esclarece que é o poder do Altíssimo que vai descer sobre ela, que vai fazer com que ela conceba, não é um ato humano, não vai ser ali um ato de dois esposos se unindo, mas é um ato que só precisa dela do sim, que quem vai fazer todo o trabalho é Deus, é o Senhor. E assim se dá. E ela fala assim, e o verbo se encarna, quer dizer, Jesus toma a natureza humana. O Deus assume a natureza humana. Então hoje nós também temos essa felicidade, essa alegria de celebrar esse sim de Maria e esse sim também de Jesus ao vir e se encarnar no ventre dela. E quem também medita a novena de Natal da Luísa, que são os 9 excessos de amor de Jesus no ventre de Maria, também ele fala que ele foi estar dentro do útero de Maria durante 9 meses foi uma prisão para ele, foi porque um Deus que se restringe no útero de uma mulher. Então ali também foi uma paixão, e ele também fala na meditação da novena que foi o início da paixão deles foi ali na encarnação. Então durante os 9 meses ele viveu a paixão dele já ali. E não só isso, mas também no percurso dos 30 anos de vida oculta, de vida lá em Nazaré, ele também viveu a paixão, porque ele era Deus restringido numa natureza humana, num corpo humano, e
vivendo no ocultamento, vivendo ali e vivendo também na simplicidade, vivendo na pobreza, vivendo na penúria, porque eles viveram muito a penúria, a pobreza, as privações, sendo Deus, sendo um rei, vivendo nas privações da limitação de uma vida simples, de uma vida pobre. Só que em plena comunhão com o Pai, em plena oração. Então, quando ele fala de as orações, as ações que ele fazia, tudo isso estava associado também a essa paixão. Então, a gente também compreende que a paixão de Jesus não se deu apenas durante os últimos momentos ali, depois da instituição da Eucaristia, que ele se dirige para o horto para orar, passa agonia, então ali já se inicia toda a paixão, que se dá ali da quinta-feira até a consumação na sexta-feira. Não foram apenas as últimas horas, que também a gente medita nas 24 horas da paixão da Luísa, que é uma preciosidade para se meditar, para se adentrar nessa realidade da paixão de Jesus. E faz com que a nossa alma se torne, cada vez que a gente medita nas 24 horas da paixão, também faz com que a nossa alma vai tomando essas luzes. Mas também lembrar que toda a vida dele foi uma paixão. Teve fases, mas foi também paixão, foi também renúncia, foi também sofrimento, foi também cruz. Ele viveu totalmente conformado à vontade divina, ele viveu na vontade divina, ele era Deus, mas ele não usurpou dessa condição, viveu literalmente na condição de ser humano apenas. Ele dependia do Pai para tudo, mas ele estava em constante contato, em constante oração, em constante comunhão com o Pai. E na humanidade dele, ele renunciou à vontade dele e assumiu apenas a vontade divina na vida dele, ele e Maria, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa de estar meditando, de estar voltando o nosso pensamento para a paixão, não só lá nesses momentos, mas durante toda a vida dele, para a nossa alma ser iluminada. O outro trecho é o da sequência, que é o capítulo 123, que é de 3 de maio de 1916. Aqui são já alguns dias depois dessa visão que ela teve, dessa fala de Jesus. O título é A Alma na Divina Vontade, ora como Jesus, satisfaz ao Pai e repara por todos, tal como Ele o fez. Enquanto estava rezando, meu amável Jesus se pôs junto e ouvia que também ele rezava, e eu me pus a ouvi-lo. Então me disse: minha filha, reza, mas reza como eu rezo, isto é, converte-te toda em minha vontade, e nela encontrarás a Deus e a todas as criaturas. E fazendo todas as coisas das criaturas, as darás a Deus como se fosse uma só criatura. Porque o querer divino é o dono de todas, e porás aos pés da divindade os atos bons para lhe dar honra, e os maus para os reparar com a santidade. Poder e imensidão da divina vontade, a qual nada escapa. Esta foi a vida de minha humanidade na terra. Porquanto santa era minha humanidade, tinha necessidade deste divino querer para dar completa satisfação ao Pai e redimir as gerações humanas. Porque só neste divino querer eu encontrava todas as gerações passadas, presentes e futuras, e todos os seus atos, pensamentos, palavras, etc., como em ação. E neste santo querer, sem que nada me escapasse, eu tomava todos os pensamentos em minha mente, e por cada um em particular, eu me apresentava ante a majestade suprema e os reparava. E nesta mesma vontade, descia em cada mente de criatura, dando-lhe o bem que tinha impetrado para o seu entendimento. Nos meus olhos tomava todos os olhos das criaturas, na minha voz as suas palavras,
Nos meus movimentos, os seus, nas minhas mãos, as suas obras, no meu coração, as afeições, os desejos, nos pés, os passos, e fazendo-os como meus, neste divino querer, minha humanidade satisfazia ao Pai, e eu punha a salvo as pobres criaturas. E o Pai Divino ficava satisfeito. Não podia rejeitar-me, sendo o santo querer ele mesmo. Teria rejeitado ele mesmo. Certamente que não. Muito mais do que nestes atos encontrava santidade perfeita, beleza inatingível e raptora, amor sumo, atos imensos e eternos, potência invencível. Esta foi toda a vida da minha humanidade na Terra, desde o primeiro instante da minha concepção até o último respiro, para prossegui-la depois no céu e no Santíssimo Sacramento. Por que não pode fazer o mesmo? Para quem me ama, tudo é possível, unida comigo em minha vontade. Toma e leva diante da majestade divina em teus pensamentos os pensamentos de todos, em teus olhos os olhares de todos, em tuas palavras os movimentos, nos afetos, nos desejos, todos de teus irmãos, para os reparares, para impetrar para eles luz, graça, amor. No meu querer, encontrar-te-ás em mim e em todos farás a minha vida. Rezarás como eu e o Pai Divino, por isso ficará contente e todo o céu te dirá: quem nos chama na terra? Quem é que quer prender este santo querer em si, fechando todos nós juntos? E quanto bem não pode obter a terra, fazendo descer o céu à terra? É também um trecho maravilhoso para a gente entender aqui, incrível isso que o Senhor vai falando, que ele vai dizendo, e a gente precisa compreender que a alma, na divina vontade, ora como Jesus, reza como Jesus, satisfaz ao Pai e repara por todos, tal como ele fez. Então ele inicia falando ali como que foi na humanidade dele, que tudo que ele pensava, que tudo que ele rezava, que tudo que ele fazia, os caminhos por onde ele percorria, tudo nele, por ele ser por ele estar vivendo na divina vontade, por a divina vontade reinar na vida de Jesus, na humanidade dele 100%, tudo que ele fez, do menor ao maior ato que ele fez, tudo servia de reparação em nome das criaturas, em nosso nome. Ele fazia tudo em nome nosso. E olha que interessante, e que ele fala, né? Então, que ela deveria fazer a mesma coisa. E hoje ele fala isso para nós. Vocês devem fazer na divina vontade igual eu fiz. Porque na divina vontade tudo é possível. Humanamente, se nós pensarmos na humanidade, humanamente, nós não podemos fazer nenhum ato. Nem chega nem perto dos nossos atos, chega nem perto do que Jesus fez. Mas na divina vontade, os nossos atos se tornam os atos dele mesmo. E aí ele vem falando: minha filha, reza, mas reza como eu rezo. Isto é, converte-te toda em minha vontade. Então, como é que nós vamos conseguir rezar como Jesus rezava? Estando dentro da vontade divina, vivendo na vontade divina. É somente na divina vontade é que nós vamos conseguir rezar como Jesus rezou e fazer o que ele fez, reparar como ele reparou por todas as almas do presente, do passado e do futuro. E aí ele vai relatando aqui que ele tomava o pensamento das criaturas, ele fazia, caminhava os passos das criaturas, ele agia, ele refez ali os atos das mãos das criaturas, os pensamentos das criaturas, os olhares das criaturas. Então, tudo que nós
fazemos e ainda faremos, tudo isso passou por Jesus. Ele fez, na divina vontade, ele fez tudo isso e apresentou tudo isso ao Pai, de forma reparada, quer dizer, todas as nossas ações, pensamentos, olhares, tudo em nós foi para Deus, mas passou por Jesus. Foi passado por Ele. Ele fez em nosso nome. Hoje, esses atos que Ele fez estão disponíveis para nós fazermos a mesma coisa, para nós repetirmos estes atos, repetirmos esses pensamentos, repetirmos essas orações, esses passos, tudo que Ele fez já em nosso nome está disponível para nós tomarmos posse e fazermos repetindo o que ele fez, inclusive na oração. E só que isso só é possível na divina vontade. E quando nós fazemos tudo isso na divina vontade, igual a ele por natureza, nós por graça, mas igual a ele, nós fazemos também em nome de todos. Então, se a gente pensar o quanto que isso é grandioso, o quanto que isso chega até a ser humanamente incompreensível, mas ele fala que é possível porque na divina vontade tudo é possível. E inclusive lembrando que hoje eu falei, né, que hoje a gente celebra, a gente festeja a encarnação do Verbo. Então, o que aconteceu na encarnação? Só foi possível a encarnação por causa da divina vontade, porque Maria vivia na divina vontade. Então, só por isso, porque foi uma ação da divina vontade nela, é que possibilitou a encarnação de Jesus no ventre dela. Então, tudo que nós fazemos, se nós estamos de posse da divina vontade, se ela é a vida da nossa vida, tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, todas as ações nossas, elas são a repetição dos atos de Jesus, é Ele mesmo fazendo através de nós, repetindo esses mesmos atos e alcança todas as gerações, do presente, do passado e do futuro. Quando muitas vezes a gente está falando a respeito disso dentro do nosso grupo de estudos, quem está participando compreende do que a gente fala, mas quando outras pessoas de fora estão escutando, muitas vezes escutam as nossas meditações porque elas se tornam públicas, acham muito estranho as coisas que a gente fala, mas a gente não está falando da nossa cabeça, a gente está apenas meditando algo que Jesus está dizendo para nós. Então, ele está nos falando e nós estamos meditando a respeito disso que ele está falando. E a gente vai tomando posse disso que ele vai falando, do que ele vai revelando. E para a nossa vida ser esse ambiente de repetição da vida dele, na nossa vida. E a gente tem essa condição de dar esse espaço para Deus viver, para Deus reinar, para Deus obrar, para Deus fazer o que Ele quiser. Mas Ele tem que ser um reinado, um governo da divina vontade na nossa vida. Senão os nossos atos vão serem atos defeituosos, vão ser atos limitados, atos apenas meramente humanos e que vão ficar vão se acabar no tempo. São atos temporais e acabam no tempo. Quando nós fazemos na divina vontade, eles se tornam atos divinos, atos eternos e permanecerão para sempre. E alcança todos os tempos também. Então, esse é o grande convite que ele faz para nós, para que nós façamos tudo na divina vontade, vivamos na divina vontade, ou seja, esse viver na divina vontade não somos nós que vivemos, é o Senhor que vive em nós, é o Senhor que faz, que age através de nós. E isso faz com que reparemos também os atos das criaturas. Faz com que quando o Senhor, quando Deus, quando o Altíssimo, quando o soberano Pai, ele olha para nós, ele não nos veja, ele veja Jesus em nós. E o que faz com que o Senhor mantenha ainda a terra, mantenha a estrutura que nós vemos de vida ainda na terra, é possível porque quando Deus olha para a terra, ele vê Jesus e não vê o ser humano. Porque se ele vê o ser humano, se ele visse apenas o ser humano, ele já teria destruído a terra. Então, mas como ele vê Jesus, porque na divina vontade é essa condição que existe,
Então, até a Luísa, era a Eucaristia, Jesus estava na Eucaristia, mas depois que ele vem e deposita as verdades do Fiat na Luísa, ele devolve o dom da divina vontade na Luísa. Foi a pequena filha da divina vontade, e a partir dela, as outras pessoas que vão conhecendo, vão tomando conhecimento das revelações, vai assumindo, vai desejando viver essa mesma realidade. E vai dando espaço da vida, vai dando espaço da vontade para ele vir e reinar e governar. Então, o olhar de Deus passa em direção a nós, não passa, ele não nos vê, ele não está aqui vendo a Laurici, ele está vendo aqui Jesus que está na Laurici fazendo as coisas, porque senão a Laurici já não existia mais. Então é para isso que nós fomos criados, para sermos esse espaço da habitação de Deus. E a gente, ao tomar conhecimento disso, a gente assume isso na nossa vida. E então a gente precisa ir conhecendo isso, tomando posse disso e assumindo todas as realidades que Jesus viveu na vida dele, e nunca, em nenhum momento na nossa vida, dizer não para Deus. A gente não pode, à medida que a gente vai conhecendo esses escritos, a gente não pode mais dizer não para Deus, porque uma vez que se conhece a verdade, falar não para Deus é dizer não para a verdade. E aí acaba que, como ele fala, que a alma que vive na divina vontade ora como Jesus e satisfaz ao Pai como o próprio Jesus fez. Então, tudo que nós fazemos fazemos porque é Ele que faz em nós, não é nós que fazemos como Jesus, nós não imitamos Jesus, é Jesus que faz através de nós na divina vontade, é Ele que age em nós. Não somos nós, porque nós não somos nada. A gente assume essa condição de nada e aí Jesus vem e Ele faz em nós. Inclusive, a gente não pode ver nessa realidade da divina vontade como apenas as realidades boas, benéficas de uma vida na divina vontade, de uma vida de Deus em nós. Porque quando ele vem habitar em nós, ele vem com todos os atributos. Então, a gente não passa apenas a ver a parte boa disso, mas toda a realidade da vida que Jesus viveu na sua humanidade sobre a terra. Ele quer viver, repetir esses atos em nós, e inclusive os atos da paixão, os atos do sofrimento, os atos da entrega, os atos da renúncia de si, que foi o que ele viveu, foi o que ele experimentou, foi aquilo que foi na vida dele, também é para ser na nossa. E se a gente toma conhecimento disso, assume, diz sim, Senhor, eu também quero viver dessa forma, eu também quero viver desse jeito, Ele vai nos dando a graça, porque Ele vem com a graça, Ele vem por completo, é pacote completo. Então, quando a gente recebe essa vida da humanidade de Jesus em nós, não vem apenas a parte boa, mas vem também a parte do sofrimento. Mas a gente vai entendendo tudo isso e vai dizendo a cada momento, a cada sofrimento, a cada cruz, a cada circunstância que ele vai nos apresentando, a gente vai dizendo sim, porque a gente vai entendendo que é esse trabalho de Deus. Se o Pai não poupou o seu Filho, não poupou Jesus, o seu primogênito ali, o seu unigênito, na verdade, não poupou dos sofrimentos. Quem somos nós para querer sermos poupados dos sofrimentos? Querermos ser livres de qualquer tribulação, de qualquer angústia e só aproveitar a parte boa, sendo que até então nós éramos rebeldes ao Senhor, sendo que até então nós só vivíamos, a nossa vida era uma ofensa direta a Deus, por causa dessa condição de pecado na terra. E quando a gente descobre que a gente pode, que esse processo de ofensa a Deus, de rebeldia a Deus, ela pode ser modificada, ela pode ser ressignificada, ela pode ser restaurada, ela pode ser regenerada a partir do momento que a gente assume a nossa condição de nada e de espaço de habitação de Deus, dá o espaço para Ele vir, para Ele morar em nós, viver em nós, agir em nós. E a nossa vida passa a sendo modificada dia a dia, nossa vida vai sendo modificada, e a gente vai vendo isso acontecer de forma consciente e vai dizendo cada dia, sim, Senhor. Aí vem o sofrimento, vem as cruzes, vem as realidades adversas, vem aquelas situações que muitas vezes podem ser condições
de uma cruz que pode ser para nós um degrau, como foi falado na escola da Divina Vontade ontem, que muitas vezes, quando a gente busca caminhar nessa graça de viver na vontade divina, os sofrimentos que vão nos tocando, eles podem ser, sim, formas de correção, formas de justiça na nossa vida, mas eles também podem ser degraus para alcançarmos uma perfeição maior. Mas a gente sabe que na divina vontade nós não buscamos perfeição, porque a perfeição que vai sendo estabelecida em nós é a de Deus, não é a nossa. A nossa, nós permanecemos criaturas nada, permanecemos no nada, e Ele é quem faz todo o processo, é Ele que é a santidade dele que passa a existir em nós. Mas muitas vezes as realidades de cruz, elas podem ser esses degraus para ir nos embelezando mais e mais e fazendo com que nós nos assemelhemos mais e mais a Jesus, ao Senhor, mas elas também podem ser aquelas realidades de cruz que vem para corrigir muitas coisas na nossa vida, vem para ordenar muitas coisas na nossa vida. Então é importantíssimo a gente eu estava gravando e não estava vendo que o gravador havia paralisado. Então, várias coisas que eu falei após o momento que eu parei aqui, ficou, mas na divina vontade nada se perde. Então, de qualquer forma, não vou retomar, mas é importante a gente estar consciente de tudo que Deus está fazendo e saber que a nossa vida é o espaço dele, é para ele. E a gente compreendendo isso, a gente aceita tudo que nos acontece e vai amando dia a dia o trabalho que o Senhor vai fazendo na nossa alma. Amém, Fiat.